Em primeiro lugar, não teremos eleições legítimas em 2026. Botem isso na cabeça de vocês. O sistema não vai permitir. Meus amigos, a situação ficou complicada e já tem muitos jornalistas renomados, assim como Rodrigo Constantino, dando recado claro: não haverá eleições reais em 2026. Mas por que será que estão dizendo isso? Talvez seja por esses motivos que você verá agora. Muita gente me pergunta, porque eu sou professor de direito, se o Lula é inocente. Pessoal, claro que é, porque só existem duas situações jurídicas. Ou a pessoa foi condenada ou ela é inocente. Isso se chama presunção de inocência. O Lula tem alguma condenação? Não. O Lula tem algum processo? Não. Ah, mas o Sérgio Moro condenou. Pessoal, o Sérgio Moro não era juiz. O Sérgio Moro era político, era e é. E estava no último debate lá sendo assessor do Bolsonaro. Então não tem condenação, tudo foi anulado pelo Supremo. Eram fraudes, juízes que não podiam julgar, juízes suspeitos, sentenças nulas. E não há condenação. Não há condenação, Lula inocente, vai ser eleito Lula 13. 9 anos e meio de prisão para o ex-presidente Lula. O juiz Sérgio Moro declara culpado de corrupção e lavagem de dinheiro por ocultar a propriedade do triplex em Guarujá. O ex-presidente Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia. O ex-presidente Lula foi novamente condenado pela Justiça Federal do Paraná. O petista está preso desde abril do ano passado em Curitiba, onde cumpre pena pelo caso do triplex em Guarujá, no litoral paulista. Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Agora dá uma olhadinha neste vídeo das eleições passadas, onde William Bonner dá claros sinais de que já sabia o resultado das eleições e induziu Bolsonaro a dizer que aceitaria. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que são auditáveis e em 2014 não aconteceu isso? Nós temos uma declaração importante do candidato Bolsonaro assumindo publicamente o respeito ao resultado das urnas de outubro. Quem decidiu não foi o povo. Ninguém entende o que aconteceu em outubro do ano passado. Se eu sou o ex mais querido do Brasil, não sou ex por causa do povo, que a grande maioria do povo está conosco. Isso que aconteceu, dispensam palavras. Vocês bem sabem quem interferiu e quem decidiu nas eleições. Agora, quem pensa que os presidentes das casas estão neutros nessa história, estão muito enganados. E detalhe, tudo já está armado e indo de vento em polpa. Padilha, a sua presença aqui é a presença do governo federal, do Estado brasileiro, que nunca nos faltou ao povo do Amapá. A sua presença aqui é a presença do presidente da República ajudando o nosso Amapá. Então, os meus agradecimentos ao presidente Lula pela sensibilidade, pelo compromisso e pelo espírito público, muito especialmente com todos os brasileiros, mas de maneira muito carinhosa com o norte e com o nordeste do Brasil. O Lula está fazendo a demagogia dele, populista, anunciou ontem o gás do povo, bujão de 13 quilos de graça, para 15 milhões e meio de famílias. Isso daí umas 70 milhões de pessoas, né? Ou 30 milhões de eleitores. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Ana Garcia, como vocês já sabem, e Descobrindo é mais que o nome, é a minha missão. Meus queridos amigos e irmãos patriotas, ajude este vídeo a chegar ao máximo de pessoas possível. Esta é a hora em que precisamos nos unir mais do que nunca. E para você me ajudar, basta deixar o seu like, deixar um comentário no vídeo e assistir até o final. Somente dessa forma, o YouTube vai ver que este vídeo é relevante e vai entregar para mais pessoas. E com carinho estarei lendo e respondendo
máximo de comentários que eu puder. Só uma dica, cuidado com as palavras nos comentários, pois se tiver palavras baixas, o YouTube exclui seu comentário de forma automática. E meus amigos, tenho uma surpresa para vocês. No dia 24 de dezembro estarei fazendo um sorteio de R$1.000 ao vivo aqui no canal para os meus inscritos. E para saber como participar, me chama no WhatsApp. Eu deixei o link no primeiro comentário fixado. Então, se você quer participar, é só me chamar. Te espero lá e não perca essa oportunidade. Em primeiro lugar, vamos partir de uma premissa aqui que eu vejo muitas pessoas ignorando, até na direita, até a bolsonarista. Não teremos eleições legítimas em 2026. Botem isso na cabeça de vocês. O sistema não vai permitir. Isso é importante para entender a escolha do Flávio Bolsonaro. Porque o que muita gente da elite quer é um simulacro. É que o Bolsonaro chancele, endosse uma candidatura avalizada pelo Centrão, aprovada com carimbo do sistema, do próprio STF, que vão levar, então, os votos bolsonaristas, mas que não vão ameaçar e nem denunciar e nem expor em praça pública nada do que está acontecendo no Brasil. É um simulacro que serve para fingir que existe no país alguma coisa parecida com democracia ainda. Não existe. Bolsonaro foi perseguido, está preso, ostracizado, não pode dar entrevista, quase não pode se encontrar com os principais líderes da oposição para articular, justamente porque esse era o intuito. Tirar o maior líder da direita, o maior cabo eleitoral da direita, da equação política em 2026. E o que tem de elite, de jornal, fingindo que isso é normal, não está no gibi. Então vamos falar das eleições em 2026. Lula vem com a máquina toda na mão, com as estatais corrompidas, com os artistas engajados, com os jornalistas militantes, com a economia cheia de populismo, compra de votos, pisando no acelerador, ferrando de vez com o lado fiscal. E o bolsonarismo vem com um boneco de papelão. Vem com um boneco de papelão. É disso que se trata. Então vamos falar sério aqui. Aí o Bolsonaro vai lá e escolhe o Flávio, seu filho, como candidato por enquanto. Balão de ensaio, blefe, o Centrão ligado ao Tarcísio ainda tem esperanças. Olha, primeira coisa a ser dita. Quem tem voto tem poder de escolha. De quem são os votos? Do Jair Bolsonaro. Vai lá, então, bota um candidato de terceira via. Coloca Simone Tebet de novo, ministra do Lula. Essa turma odeia Bolsonaro, não liga para o fato de que ele está preso injustamente, de que o STF arrepiou e abusou até aqui, porque era por uma boa causa, porque tinha carta branca. Eles querem só os votos do Bolsonaro. Eles querem que o Bolsonaro, sequestrado e refém do sistema, diga: amém, é quem vocês do Centrão escolherem, o Kassab presidente. Bota aí o Tarcísio, escolhe o vice que vocês quiserem, pode ser o Ciro Nogueira, e eu vou apenas entrar com votos. Legal isso, né? O Bolsonaro é egoísta de escolher o filho, né? Vocês não. De quererem ferrar de vez o Bolsonaro e ele não ter nada em troca. Destruíram a família. Eduardo Bolsonaro está exilado nos Estados Unidos sem ver a família. Carlos está desesperado, ganha prêmio na Lesp, sei lá onde, não sei se foi na Lesp, acho que foi, e chora de emoção, porque está sensível. É o mais próximo do pai, vendo o pai nessa situação. Estão matando o pai dele pela segunda vez, terminando o trabalhinho começado pelo esquerdista
Adélio Bispo. Mas vocês, da Faria Lima, da Oscar Freire, da Vila Madalena, só querem saber dos votos bolsonaristas. Ah, olha só, Bolsonaro é um merda, indicou o filho, é clã, eu não voto nele, no Flávio. Já tem gente da Faria Lima dizendo, eu voto no Lula. Vamos expor as entranhas do sistema uma vez mais. O Bolsonaro é bom nisso, né? Já expôs o teatro das tesouras dos tucanos com os petistas, né? O Alckmin é o vice do Lula. Vamos expor agora a Faria Lima. A turma que não liga para preso político, para Débora, para jornalista, para Constantino sem passaporte há 2 anos e meio, para Bolsonaro sendo humilhado e destruído e morto, que é apenas um CEO melhor, porque o Lula não, o Lula está demais. Mas egoísta é o Bolsonaro. Ele está defendendo o clã. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que ele precisa de alguém que ele confie. E ele foi tão traído, que ele confia em muito poucos fora da família. Além disso, eu vou ler aqui a mensagem da querida Bárbara, do canal Te Atualizei, porque acho que ela fez uma análise muito boa. Agora eu preciso só achar. Aqui. Eu vou tentar explicar o que provavelmente aconteceu, diz a Bárbara. Bolsonaro foi jogado numa cela por um crime que não cometeu e permanecerá lá até acabar as eleições do ano que vem, pelo menos. É o que as matérias de jornais dizem de forma bem tranquila, inclusive. A justiça quer impedir que Jair Bolsonaro tenha qualquer influência nas eleições, que não eleja os seus candidatos. E a naturalidade com que as pessoas aceitaram isso foi assustadora. Tarcísio é o candidato natural, o mais provável esperado pelo mercado, e o nome que o Centrão irá apoiar. Ou iria. Bolsonaro passou a ser chantageado. Se você não anunciar o Tarcísio, esquece a anistia. Para você e para todos os outros. Ah, quanto tempo ouvimos Hugo Mota dizer, na volta a gente compra. O centro cagou no tabuleiro por questões políticas e eleitorais. JB cansou disso e mandou um "ah, é?" Então o candidato é o Flávio. Vão votar a anistia agora? De chantageado passou a chantageador. Se não votarem a anistia, Flávio se manterá na disputa e dividirá os votos da direita. E divide mesmo. O que provavelmente facilitará as coisas para Lula, que poderá vir para outro mandato, para terror do mercado, que sabe que seria terrível. Mas o centro irá lidar com um governo aliado do STF e todas as investigações que a corte tem avançado em cima de partidos de centro, como em destaque o União Brasil. Hoje, Flávio já avisou que está aberto a negociações e que essa abertura começa com a anistia. Acharam que JB estava morto, impossibilitado de qualquer movimento, qualquer coisa. Não estava. Os votos bolsonaristas não serão entregues de graça. Essa frase é muito importante. Era o que o sistema esperava, né? Que o Bolsonaro, destruído e humilhado, entregasse tudo que o sistema quer de graça. O preço cobrado é a liberdade de quem sequer deveria estar preso. Desde idosos e mães de família do dia 8, passando por policiais honrados, generais heróis nacionais, até o próprio presidente Bolsonaro. Bolsonaro foi de refém a negociador. Quem achou ruim ou não entendeu, ou acha justo e inocente na cadeia, em nome de uma política partidária, de um sistema de justiça que atua politicamente, vamos ver o que acontecerá a partir de agora. Sem os votos bolsonaristas, ninguém leva essa eleição. E eles sabem disso. Espero que o Flávio não desista. Uma análise impecável da Bárbara. Essa é a jogada. O Nicolas Ferreira também interpretou dessa forma. O Flávio, que é o mais ponderado da família, o mais diplomático,
também o com mais telhado de vidro, rachadinha, loja de chocolate que a Globo vai requentar, tudo isso que não deu em nada. Ele é o que tem condições de articular com o Centrão. O Eduardo não tem condições. Está exilado e, se pisar no Brasil, é preso. A Michelle, que muita gente preferiria, porque tem carisma e tudo, ela não é política. Eu entendo quem prefere a Michelle porque quer, de alguma forma, a imagem do carisma e tudo. Mas eu não acho que seja uma aposta tão clara assim, não, e vencedora. Acho que a Michelle talvez seja uma boa vice de uma chapa com, aí sim, vai um Tarcísio da vida. Mas a escolha do Flávio, primeiro por uma questão de confiança. Não vai dar tudo que o sistema quer de graça e ele não confia nem no Tarcísio dessa forma cega. E cá entre nós com toda a razão. O Kassab, muito próximo do Tarcísio, pressionando para ele se afastar do bolsonarismo. Essa é a realidade no Brasil hoje. Querem os votos de Bolsonaro e mais nada do bolsonarismo. Fácil assim, né? E egoísta é o Bolsonaro. Preso, doente, humilhado, calado. Ele é egoísta. Não essa gente que quer ferrar ele de vez e só espremer os votos dele e depois falar, agora joga fora. Pode morrer aí na prisão. Então, é compreensível o que fez Jair Bolsonaro. Absolutamente compreensível. Cabe ao Flávio agora articular, negociar, deixar um pouco de lado a ala mais fanática bolsonarista e entender que ele precisa acenar aqueles que votariam no Tarcísio e, a princípio, não votariam nele. Ele precisa falar com essas pessoas. Então, as redes sociais são muito poluídas. Tem gente que fala, é isso aí agora, chupa, vamos de Bolsonaro. A própria escolha do Jair me parece que entende que precisa de um certo pragmatismo que o Flávio tem para negociar com esses abutres. E com gente que, por motivos também compreensíveis, são muito focados apenas na economia, porque queriam o Tarcísio. O Tarcísio é Deus para eles. E dane-se o resto. Dane-se as outras pautas. A anistia não entra na hierarquia de valores, de agenda dessa gente. Mas o Flávio precisa falar com essa gente. O Flávio precisa convencê-los de que ele é um nome viável e de que é importante cacifar essa candidatura agora, se unir em torno dele, inclusive para pressionar a anistia, que é talvez o preço para, se for o caso, ele desistir da corrida ou ir para vice de um Tarcísio da vida, ali na frente. O Eduardo Bolsonaro também explicou a escolha do Flávio como uma resposta corajosa de Jair ao sistema. E acho que ele também tem um ponto bom. Meus amigos, vocês já conseguiram compreender o que implica o Jair Bolsonaro apoiar o Flávio Bolsonaro? Vocês sabem que o Bolsonaro, lutou contra tudo e todos, conseguiu se eleger praticamente num milagre em 2018. Milagrosamente está vivo depois da facada. Ainda assim, ameaçado de ser jogado na cadeia, foi realmente colocado lá. E corajosamente não está indicando eventuais candidatos que o sistema que o colocou na cadeia o ameaçou, o chantageou para que assim fizesse. Ele preferiu o Flávio, para dar continuidade ao movimento, para trazer esperança para o brasileiro. Pois é, isso é um baita do recado para todos aqueles que acham que falta coragem a Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, ele representa exatamente tudo que o Bolsonaro representa. Tanto que aqueles mesmos que não gostam de Jair Bolsonaro agora atacam o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque tem esperança
de que o Flávio caia e alguma daquelas pessoas que pouco se importam com censura, com anistia, com prisão política, possa tocar o Brasil bem, principalmente na parte que interessa a estes que agora nos atacam. Tenha isso em mente para você entender que não tem outra saída. Qualquer eventual mudança nesse tabuleiro eleitoral significa uma vitória para todos aqueles que, junto com a esquerda, acham que o futuro pertence à censura, à prisão política, e tudo isso daí é pauta secundária. Sem liberdade, não existe esperança de mais nada. Pois é, mas a gente sabe que a turma da Faria Lima está pouco se lixando para essa questão de liberdade. Se estiver ganhando dinheiro, se a economia não estiver afundando, está tudo bem. Então, eu entendo a escolha do Flávio, uma jogada arriscada, ousada do Jair Bolsonaro, mas absolutamente compreensível pela sua própria ótica e até pela ótica dos brasileiros que não desistiram ainda de ter um país e não um puteiro e não um bordel da oligarquia, que depois vai lá, blinda carro, anda de helicóptero, viaja para Aspen e dane-se a classe média ferrada. E dane-se a Débora e aqueles que lutaram por um país livre e estão pagando um preço inaceitável, porque estamos na mão de um sistema ditatorial. Como Gilmar Mendes, Toffoli, Alexandre de Moraes não cansam de provar. A mensagem do próprio Flávio também foi muito madura. É com grande responsabilidade que confirma a decisão da maior liderança política moral e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. Eu não posso e não vou me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo. Eu não vou ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo. O nosso país vive dias difíceis, em que muitos se sentem abandonados, aposentados são roubados pelo próprio governo, narcoterroristas dominam cidades e explodem trabalhadores, estatais voltaram a ser saqueadas, novos impostos não param de ser criados e aumentados, nossas crianças não têm expectativa de futuro. Ninguém aguenta mais. Mas eu creio em Deus, que não abandona nossa nação. Eu creio que Ele levanta pessoas e inicia novos tempos quando o povo clama por justiça. Eu creio que nenhum cativeiro é maior do que o poder de Deus para libertar. Eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão. E sei que Ele irá à frente, abrindo portas, derrubando muralhas e guiando cada passo dessa jornada. Que Deus abençoe nosso povo, que Deus abençoe nosso Brasil. Se você acha que mesmo assim ele tem pouca chance de derrotar o Lula, que foi uma escolha ruim por isso, e que vai dar Lula ano que vem, de novo, talvez boa parte do Brasil mereça isso. Talvez o Brasil tenha que virar Venezuela para essa elite egoísta se dar conta do que fez até aqui. Eu não desejo isso para o Brasil, mas uma ala da elite merece isso. São coisas diferentes. O Lula está fazendo a demagogia dele, populista. Anunciou ontem o gás do povo, bujão de 13 quilos de graça, para 15 milhões e meio de famílias. Isso daí umas 70 milhões de pessoas, né? Ou 30 milhões de eleitores. Né? E vai custar no ano que vem, no ano inteiro, nesse ano vai custar quase 4 bilhões, no ano que vem mais de 5 bilhões. É o Lula que vai pagar? Claro que não. Né? Quem vai pagar esse gás? Você adivinhou? Você é um dos pagadores desse gás. Né? Porque não tem outra fonte de dinheiro para o governo gastar, a não ser nós, pagadores de impostos, sobre tudo que compramos. Um outro assunto, Flávio Dino foi xingado num avião. Né? Talvez eu acho que não tinha avião da FAB no horário que ele queria, está faltando combustível para avião da FAB, dizem que o próprio comandante da FAB está voando em voo comercial para atender aos compromissos de trabalho dele. Né?
para não gastar uma quantidade grande de combustível, para carregar uma pessoa, ele está indo no voo coletivo, voo comercial. E o ministro Dino resolveu pegar um voo comercial lá e foi xingado no avião. A passageira que o xingou, a passageira disse, olha, o avião está contaminado, veja quem está aqui, Flávio Dino e tal. Essas coisas são perigosas, eu reconheço, porque certa vez que um sujeito me xingou no aeroporto de Confins, eu acho, o comandante queria chamar a Polícia Federal para retirá-lo. Eu disse, não faça isso, comandante, por favor, ele quer aparecer. Mas o comandante me contou que poderia metade do avião ficar a meu favor, outra metade contra ele, ia ter um motim dentro do avião, né? Mas, enfim, o sujeito foi lá, viajou e tal, desceu, tranquilo, coitado. Né? Só expressou que eu estava atingindo ele, só isso. Né? Mas, enfim, essa senhora foi indiciada por injúria e incitação ao crime. Fica aqui o registro. Eu falei numa senhora, lá da indústria moveleira de Minas, certamente de Bento Gonçalves, que é um polo moveleiro, disse que vai haver perda de 9 mil empregos, porque o Lula não quer negociar com o Trump. Todo mundo negociou, menos o Lula. Chamou a atenção disso. De Brasília, Alexandre Garcia. Se eu não for candidato por uma perseguição de um ministro que diz que eu abusei do poder político ao me reunir com embaixadores. E a segunda, inegibilidade, abuso de poder econômico. Quando acabou o 7 de setembro, deixei minha faixa lá na palanque e fui num carro de som, que era do Cila Malafaia, e falei para quase 1 milhão de pessoas. Não gastei um centavo naquilo. Não usei a estrutura do 7 de setembro para falar com o povo que estava ali fora. Isso daí é uma negação à democracia. Quem deve escolher o seu representante é o povo, e não um ministro do TSE. Então, sem a minha presença, é uma eleição parecida com a da Venezuela, onde a Maria Corina e o Capriles foram tornados inelegíveis por 15 anos com a acusação: atos antidemocráticos. Quais foram os atos antidemocráticos? Ocupar o carro de som e criticar o Maduro. E o Maduro, e lá, você só conseguiu descobrir, né, que houve fraude porque o Maduro aceitou há 2 anos, num acordo lá com os Estados Unidos e com a oposição, de ter o voto impresso. E ele riu, né, aceitou o voto impresso e afastou 2 pessoas por inelegibilidade. Já na Nicarágua, é um pouco mais sincero, lá o Ortega. Ele não afasta, nem torna inelegível. Os 7 opositores estão na cadeia. Vamos fazer eleições sem oposição aqui no Brasil? Que sem eu na direita, hoje em dia, não é oposição. Por quê? Eu evito falar nomes, tá certo? Mas eu entendo que é um direito meu disputar a eleição. Eu fui caçado, perseguido o tempo todo. E o último ato dentro da justiça eleitoral foram as inelegibilidades. Meus amigos, para encerrar este vídeo, eu preciso abrir o coração com vocês. O que estamos vendo acontecer no Brasil não é normal, não é coincidência, não é exagero. É a soma de sinais que, quando colocados lado a lado, mostram um cenário sério demais para ser ignorado. A verdade é que tem gente grande trabalhando nos bastidores, enquanto o povo é mantido no escuro. E quando jornalistas renomados começam a se posicionar, quando reportagens, declarações e atitudes se alinham como peças de um mesmo tabuleiro, é porque algo muito maior está em jogo. Fingir que nada está acontecendo é fechar os olhos para o óbvio. Nós, patriotas, não somos ingênuos. Nós já vimos demais, sentimos demais, vivemos demais para acreditar que tudo isso é apenas coincidência. Passamos por censura, perseguição, manipulação e injustiças que atingiram milhões. E agora vemos novamente uma movimentação silenciosa, coordenada, que pode definir o futuro do nosso país. E é por isso que eu digo, este é o momento de ficar alerta, de ficar unido e de não recuar. Eu não estou aqui para apontar dedos, mas também não estou aqui para fingir que está tudo bem quando não está. Eu escolhi esse caminho porque eu amo o meu país, amo a verdade e respeito cada patriota que continua acreditando que o Brasil tem solução. E tem sim, mas depende de nós. E saibam de uma coisa, enquanto muitos tentam nos calar,
nós continuamos crescendo, continuamos acordando pessoas, continuamos incomodando aqueles que preferiam que ficássemos no silêncio. Mas a verdade, meus amigos, a verdade sempre dá um jeito de aparecer, sempre, e nenhuma força humana consegue apagá-la. Por isso eu peço, compartilhe este vídeo, não é por mim, é pelo Brasil que você quer para si e para sua família. Cada like diz ao YouTube que este conteúdo importa, cada comentário fortalece a nossa voz. Cada compartilhamento é mais um patriota despertado. Nós somos milhões, somos uma corrente viva. E enquanto Deus permitir, eu vou continuar aqui firme e vigilante, trazendo informação, investigando e mostrando aquilo que tantos querem esconder. E antes de encerrar de verdade, eu quero lembrar vocês de um detalhe muito especial. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, eu vou fazer um sorteio de R$1.000 ao vivo aqui no canal. Você tem a chance de ganhar R$1.000. Como forma de retribuir todo o carinho que vocês me dão todos os dias. É o meu presente para vocês, de coração. Se você quiser participar, é só me chamar no WhatsApp, o link está no primeiro comentário fixado. Me manda um oi, tá? Lá que eu te explico tudo direitinho. Vai ser uma noite especial e eu quero ver todos vocês comigo, tá bom? Fiquem com Deus, meus amigos. Obrigada por estarem aqui, obrigada pela força, obrigada por não desistirem do nosso Brasil, tá? Até o próximo vídeo, porque a luta continua e nós seguimos juntos, firmes e de pé. E eu peço desculpas pela forma como eu estou falando, porque eu estou com uma cirurgia na boca e está difícil para me expressar. Mas é lógico que eu não poderia deixar de trazer atualizações para vocês aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.